Vamos dar seguimento. Obrigado, Davidson. Mais uma fala impecável. Nossa mesa hoje está brava, hein, gente? Vocês estão percebendo aí. Bom, eu vou passar então a palavra para a nossa última palestrante, que é a professora doutora Renísia Felice, da BPN. Então, peço uma salva de palmas para a professora. Organizando o terceiro seminário internacional, que vai acontecer também no âmbito do COPEN. O que o Tecendo Redes Antirracistas faz? Eu criei essa em 2016, numa possibilidade de pós-doc em Portugal. Eu fiquei muito feliz, porque eu me deparei com vários intelectuais e pessoas africanas em Portugal. Tem muita gente boa lá. Muita gente, eu não tinha grana para ir para o continente africano, mas essas pessoas estavam lá. E a gente criou essa rede gigante que é parte da BPN. Então, o que o Tecendo Redes faz? Nós temos uma perspectiva muito de perspectivas americanas, diálogo sul-sul, que é isso que a gente está falando. Então, para a gente chegar a poder ser respeitado nessa perspectiva, a gente tem que fazer tudo isso que o colega deles falou, que os outros colegas falaram. Né? Então, a gente está no terceiro livro. O primeiro foi África, Brasil e Portugal, e a pegada é justamente Mestre Bispo. A gente conhece Darcy Ribeiro? Sim, a gente conhece Darcy Ribeiro. A gente conhece. Mas a gente conhece também Mestre Bispo. Então, o Tecendo Redes, vou agora já fechar aqui para vocês, para fazer uma fala do bispo, tá? Só para dizer para nós, a gente vai falar dos nossos. O que é uma perspectiva do pensamento contracolonial? O bispo já falou, eu não sou decolonial. Eu não sou, eu estou aqui fazendo a rede para que os meus aprendam. É sobre isso, né? A gente vai amarrar as pontas, é isso que o bispo fala para nós, tá? Mas isso não significa que nós não tenhamos que ser decoloniais. E nós não temos condições de ser contracoloniais por causa da vivência, da percepção, da cosmopercepção dessas pessoas indígenas, quilombolas, povos de terreiro, que nos ensinam outras formas de ser estar no mundo. Que nós temos que aprender, porque nós estamos totalmente imersos numa universidade que é branca. Entende? E nós também temos essa branquitude dentro de nós, porque a educação nos ensinou que a gente tem que ensinar o que dominar. Então, a esquerda entende que a gente tem que dominar o que dominar domina, para a gente poder se libertar. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se lasca. É sobre isso, tá? Então, ouvir, entender, perceber essa contribuição da Ayrton Krenak, né? Nós estamos em guerra, ou Copenau, Davi Copenau esteve na UNB e falou que vocês só querem um apoio. Quando ele acabou de falar, ele no quarto fala, um colega branco levantou e falou assim, quanto que a gente pode levar a nossa turma lá na aldeia para aprender? Misericórdia, que vergonha, não é sobre isso. O Penal estava falando de vocês, a gente só quer um apoio. Indígenas, quilombolas, povos de terreiro, são corpos de território. Outro dia eu também ouvi um colega lá, eu sou também do programa de pós-graduação em Direitos Humanos, e também sou do programa de pós-graduação em Educação Mestrado Profissional. Aí um colega falou assim, porque nós somos corpos territórios. Eu não fala isso não. Que corpo território? Nós somos muito mais para cidadãos do mundo, infelizmente, do que corpo território. O indígena, quando ele vai para a universidade, eu estou tendo aula com estudantes de graduação, vou falar o nome do estudante de graduação que deu aula na minha disciplina agora, que ensina História da Identidade e Cidadania, chama-se Alticuna. Foi uma aula que aquele menino me deu. Ele vai para a UNB, ele é aldeia, ele volta para casa, ele é universidade. Na universidade, ele pega o que tem de bom para defender o seu território. Quem aqui cuida da sua cidade? De que cidade você veio? Quando que você não joga o papel para não entupir, para não... Aí, gente, quando se nós não tivéssemos esquecido, como disse isso, a nossa experiência afro-ameríndia, nós não estaremos sendo mortos planetariamente. O branco que é dono da terra, ele não se entende como parte da terra. É isso que nós estamos aprendendo com o pensamento contracolonial. A branquitude precisa entender que essa conversa não é conversa de negro, é conversa de democracia. E aí, nesse movimento também, gente, eu já falo para vocês, sabe qual que é o título do COPEN? Consciência Negra, contribuição do pensamento afrodiaspórico para a democracia brasileira. Esse evento, o COPEN, o Tecendo Redes, ele é parte dessa contribuição. Entender e ouvir respeitosamente indígenas e quilombolas, para além da hierarquia de povos primitivos, para ontem, a gente tem que acreditar nisso. O Brasil é afro-ameríndio. O bispo nos diz. Na nossa compreensão, a colonização não é um fato histórico, é um processo histórico. Nós não perdemos nessa história. Nós não nos perdemos nessa história. Quem? Ele, quilombola. Ele está falando dele. Não pega a história dele, é dele. É a vivência dele. Então, como é que eu vou desmanchar o que ainda não foi feito? E que eu não fiz também. Por isso que ele fala que não mexe comigo.
quem deve desmanchar o colonialismo é quem tentou colonizar. É muito bonito ouvir um quilombola falar sobre isso. E os indígenas também. A gente só está vivo porque eles estão. Porque senão nós não estaríamos. E a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando de planeta. Então, é por isso que é movimento negro educador. A gente está puxando de todo mundo. E tentando falar sobre o outro mundo possível. E as pessoas simplesmente não percebem. Ah lá, vem a Renísia de novo. Sim, presente. Eu vou falar de novo. Suicídio no UNB, 2019. 21 estudantes mataram. Uma colega fez um estudo. Desses 21, entre 10 que ela localizou, 6 eram negros. De 10, 6 eram negros. Eu falei, a gente tem que discutir sobre políticas afirmativas e suicídio na UNB. Você tira a banca, você tira o recurso, isso não se mata. Ah, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tá? Tem tudo a ver. Tanto é que a saúde agora está cada vez mais se aproximando da nossa discussão. A saúde está cada vez mais se aproximando. Antes era só educação. Nós tivemos agora o Ministério da Igualdade Racial, que também está fazendo um trabalho muito legal. Né? Eu não vou falar o nome de uma pessoa que está se destacando muito lá, porque não é legal, porque está no conjunto da obra. Mas esse Ministério, quando a saúde da população negra agora, a questão da interseccionalidade, você disse brilhantemente, é uma forma também de você provocar dentro das políticas públicas a discussão. E aí, muitos colegas próprios negros não estudam o que significa interseccionalidade, esvaziam o conceito e não conseguem perceber para além da bolha. Desculpa, com todo respeito, a maioria que falou preto, ninguém falou pardo. Ei, eu sou uma mulher negra parda da política pública. Eu sou, é desse lugar que eu falo. Porque se você abre mão de entender historicamente como o conceito pardo entrou para o IBGE, você esvazia a branquitude está ocupando espaço, gente. Tem gente que não sabe de nada, falando que a gente está desrespeitando o perfil étnico indígena, a fisionomia indígena como parda. É porque é outra discussão. É porque é outra discussão. Então, negro é preto e pardo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa discussão... Alguém já viu o bando de identificação para entrar em presídio? Vocês já viram? Vocês já viram tantos corpos que tem? Pardo e preto, retinho, negro. Alguém tem dúvida? Por que a gente está fazendo isso? E ficando só pensando nos pós-hierárquicos do Brasil. Eu sou do Brasil, eu estou na UNB, eu vou ser titular agora. Eu estou há 20 anos na UNB. E aí, gente? É sobre isso. O outro livro do Tecendo Redes foi... E quem abriu, então, o Tecendo Redes 1 foi o mestre Bispo. Então, ele fala assim, então devemos contra-colonizar, impedi-los de fazer. Temos de triturar o colonialismo. Sabe como faz isso? A cosmologia do colonialismo é eurocristã, monoteísta, é um saber sintético, nós temos saber orgânico. O saber orgânico é nessa pesquisa, é nessa construção. E isso está incomodando muito. O segundo Tecendo Redes foi Pensamento Contracolonial e Soberania Intelectual, o segundo livro. Tá? A gente vai falar exatamente sobre isso. O primeiro quem abre é Bispo, o segundo que abre é simplesmente Eva Cabral, a filha do Amilcar Cabral. Por quê? Porque a gente está com Miguel de Barros, a gente está com Betty Wilson, a gente está com Cristina Roldão, que são Guiné-Bissau, Cabo Verde e Portugal. E a origem também cabo-verdiana. A gente está junto nessa rede. Tá? Então, só para fechar para vocês, o que a Amilcar Cabral falou para Eva Cabral quando ela perguntou o que ela devia fazer? O Amilcar, vocês sabem. Não vou perguntar se vocês sabem. Cada vez que perguntou se a gente sabe quem é o Fernando da Job, eu falei, quem sabe vai ser, eu estou perguntando se sabe quem é Cabral. Vocês sabem quem é Cabral? Vocês sabem quem é Cabral. Nós sabemos quem é Cabral. Cabral falou para a filha dele, ele falou para ela, chamou a atenção para o fato de que um grupo não domina o outro sem antes sequestrar e destruir as referências identitárias daquele grupo que quer submeter. Então, a história, as memórias, as narrativas de pertencimento, as divindades sagradas, enfim, tudo que possa sustentar no povo a dignidade, centramento e autogestão precisa ser destruído para que a máquina colonial vença. É isso. Essa é a fala de Cabral. Vocês lembram da fala do Demerval Saviano? O Cabral fala outra coisa. O Cabral fala que aquele movimento que o Saviano coloca, a esquerda está colocando como sendo dominar o dominado e dominar a teoria europeia. E ele está falando que não. O que eles estão fazendo, quanto mais você domina, você esquece a si mesmo. Nós não sabemos quem nós somos. Infelizmente. Tá? Para a África, não é prioritário ter geólogos africanos, porque podemos contratar especialistas de outras nacionalidades. A África precisa urgentemente de historiadores, economistas, sociólogos e filósofos, já que temos que ser nós mesmos a escrever a nossa história.
pensar e organizar a nossa economia, estudar os costumes e as estruturas das nossas sociedades, criar e divulgar uma filosofia africana. Por isso desejo, escolha-se uma dessas profissões. Amílcar Cabral falando para a filha, Iva Cabral. O final, Descendo Reis, o último é esse, que é justamente, todos eles têm, eu estou em todos, tá, gente? Porque eu consigo os recursos, é óbvio que eu tenho que dar. Já falei para eles, eu mando. Mentira, eu estou brincando, mas é muita verdade. Então, eu ajudo na organização. Então, o terceiro é entre resistências e emancipações, né? Que a gente traz com a fala de Cabral, caminhar com seus próprios pés e pensar com as suas próprias cabeças. Onda negra, medo branco. Onda negra, medo branco. Eles estão apavorados conosco. Comigo não tem disso. Porque eu não vou só. Só que infelizmente a gente tem que andar na linha, né? Na risca. Você nem escorregou, já estão olhando, você não pode deixar uma vírgula fora do lugar, e para você está no inferno. Caio, manda. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu imagino os colegas, a dificuldade que teve. O que eu vou dizer? A gente só acalma quando a gente sabe que vocês entendem o que a gente está dizendo. E quando é no meio da branquitude, aí só você não falou isso. Filha da mãe, eu não falei porque não dava tempo. Nós somos obrigados a falar tudo. É muito difícil estar numa universidade branca. Os colegas precisam entender. Por isso que tantos docentes negros estão adoecendo. Por isso que tantos estudantes negros estão morrendo. Não pode continuar assim. Acabou o meu tempo. Então, é para isso, a gente tem que pensar com a sua própria cabeça e pronto. Eu nem falei das políticas públicas. A minha disciplina é políticas públicas, movimentos sociais e interseccionalidade. Não querem, fazem uma confusão, fingem que eu sou boa, porque eu não sou. Mas assim, é 180, é 100 pessoas, é não sei o quê, um tanto de gente esperando para a gente falar sobre exatamente isso. Como que as políticas públicas, a gente tem vários projetos. Além desse aqui, vocês estão vendo redes antirracistas também, vocês devem ter percebido, que é um pouco do que o colega falou. A gente tem que fazer uma discussão epistemológica. Eu escolhi fazer essa, eu vi que vocês escolheram na prática, mas não vai dar tempo de eu falar na prática. Mas o Redes Antirracista, aquele projeto que a gente fez agora para a CDMI, o UNB também foi coordenador geral daquele, é uma discussão que a gente selecionou, eram 15 projetos, nós tivemos 77 inscritos. O CNPq fala em estudante negros. Porque os negros não se inscrevem. 77. Nós tivemos que selecionar 15. Inclusive da Unicamp, a colega Carmen levou sobre câncer de pele em pessoas negras. Projetos belíssimos. Também vai estar sendo apresentado no COPEN. Então, eu só estou dizendo a minha experiência porque eu estou mais próximo de mim. Mas isso não significa que eu seja melhor do que os demais. Todos os colegas da BPM, como a Adilson falou, nós temos um quadro extremamente qualificado. É deprimente, é vergonhoso. A gente ainda está em blackface acadêmico. Precisa ser uma pessoa branca que fala da questão, não precisamos sobre isso. Tá? Então, só fechei, agradecer muito a vocês a oportunidade e dizer para vocês que assim, vai ser fantástico. Teremos, sim, 100 mesas, 1.600 resumos sendo apresentados, porque eu sei de cor, eu sou dessas, né? A gente é desse. Nós vamos ter mini cursos e oficinas, nós vamos ter atividades culturais, nós vamos ter tudo isso. E até o Saruê já cascou fora. Gente, obrigada. Pessoal, dando continuidade para a gente encerrar, eu vou abrir aqui para que vocês façam 2 perguntas. E eu imploro, na verdade, para que tenhamos bom senso e façamos perguntas objetivas. Quando pegarmos o microfone, ao invés de contar a história e fazer uma grande introdução sobre aquilo que será perguntado, pode ser objetivo, tá? Então, eu vou abrir espaço aí para que sejam feitas 2 perguntas para os nossos palestrantes. A colega da Unicamp, sobre o fato de que nada é feito pelo preto é o suficiente na universidade, não dá para deixar de pensar na solidão de François Fanon quando teve o escrito dele para mestrado sendo julgado como panfletário. Então, ele não pôde utilizar aquele material para ser a dissertação de mestrado dele, né? E ele teve que escrever às pressas um outro texto, né? E depois, posteriormente, ele publicou aquilo, Negras Máscaras Brancas. Né? Então, não dá para pensar, não dá para deixar de pensar nisso. E não dá para deixar de pensar também que a criatividade, na esteira da criatividade, da resiliência,
trabalhado com propaganda até de grandes marcas, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre se existe alguma maneira de garantir que o voto do cotista possa vir a ser progressista. A todos, então, queria agradecer primeiro o espaço, muito interessante essa estratégia de encontro de pesquisadores, meu nome é Valdemir, sou da UFSCar de Sorocaba, aqui estão também o pessoal da UFSCar, Sorocaba, Lagozinho, todas as duas UFSCars, pesquisa sobre pessoas quilombolas e a difícil trajetória até a entrada do ensino superior. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Como transformar a trajetória difícil, martírio das pessoas quilombolas até a universidade em uma trilha de conhecimento e, claro, trazer outros que não primeiros, mas primeiros, segundos, terceiros, uma linha de conhecimento. Obrigado. Estou brincando, mas vamos lá. Então, se primeiro transformar o voto num voto progressista, não tem né? A gente está fazendo o que pode. Eu acho que talvez, às vezes a gente pensa assim, que o voto do cotista no voto progressista, às vezes os mais cascudos, eu estou falando também de dia para tarde, pessoas mais velhas, tem um voto menos progressista que a juventude. Às vezes a gente pensa que o jovem, que eu tenho visão IB, que os jovens estão, às vezes, muito mais progressistas do que a velha guarda. Entende? Eu acho que o processo está acontecendo paulatinamente e na medida do possível. As mesmas dificuldades que os jovens têm, nós também estamos tendo. Não está fácil para ninguém. Né? A gente está vendo um avanço imenso da extrema-direita, absurdo, e eles simplesmente são donos dos meios de comunicação e coisas. O que mudou um pouco é a perspectiva da tecnologia, a IA vai mudar muito, mas é aquilo, é processo, acho que a gente está em processo. Eu não vou muito adentrar nessa, eu vou falar mais sobre a segunda, tá? Sobre a perspectiva quilombola. Eu vou dizer como uma orientadora de mestrado e doutorado e que tenho tido agora, recentemente, eu tive um estudante que, doutorado, que defendeu dia 26, o Icaro, eu tive que correr, porque ele trabalhou com permanência de estudantes negros, porque ele tinha tirado em primeiro lugar no concurso da UFP e a prova escrita, e ele precisava do título. É óbvio que ele é muito bom, que ele já tinha caminhado um monte de coisa, só que ele ia acabar em setembro. A gente virou noite para que ele pudesse defender no dia 26, para entregar os documentos no dia 27 agora, de maio. E ele ficou em primeiro lugar. É um menino extremamente competente, empoderado e potente, que vai fazer toda a diferença. Aprende-se muito com eles. Estudantes quilombolas, é outra pegada. Agora, nesse exato momento, a Samira Valadares, do Quilombo Jamboassi, no norte, tá? Ela vai defender. E, muito rapidamente, o que é que faz? Ela já é uma liderança. Então, muitos deles estão... E a UNB, gente, nós estamos com 45 etnias na Maloca, que é o espaço de convivência indígena. Nós já tivemos 52. E nós temos vários estudantes indígenas, e essas pessoas, elas trazem uma forma de ser muito diferenciada. O que nós, acadêmicos, e eu vou falar desse lugar, podemos ajudar? Porque nós temos limites. Tudo que está perguntando tem limites, a gente está fazendo o nosso melhor. Samiri estava querendo estudar educação escolar quilombola. Só que ela começou os documentos. E lá pelas tantas, no texto dela, com ouvidos de ouvir e olhos de ver, de uma acadêmica negra que já está colocando seu conhecimento à disposição desses estudantes, mas que também está vendo o quanto está aprendendo com eles. Nunca foi tão bom estar vendo a UNB para mim, depois que esses estudantes entraram. Eu falei do Zé Alticuna, agora estou falando de Samiri Valadares. Eles têm nomes, são grandes nomes. Ícaro Jorge Santana, anotem, serão grandes nomes desse país. Lloyd Cardoso, outro grande nome. É só guardar. Samiri foi e colocou lá, Pororoca. Eu vou fazer entrevista e muitas pessoas assim, Pororocas do Saber. Eu falei, Samiri, o que é isso? Professora, é porque a gente faz uma roda, nossa, e o projeto dela chama Projeto Perpetuar, foi a roda dela que criou no Quilombo. A gente faz uma roda, por que você colocou entrevista? É porque um outro professor lá no programa disse que tinha que colocar esse nome. Tira a entrevista. Segue, menina. Segue com Pororocas do Saber. Aí, de repente, ela saía da escola, do espaço da escola, e começava a falar de atividades que estão acontecendo no Quilombo. Eu falei, o que é isso? Professor, é porque o Quilombo é o território educacional. E por que você está usando esse outro nome? Vai, território educacional. Então, colega, eu penso que, academicamente, tem certos limites de ajudar mais na perspectiva acadêmica do que essa. Aprender com e cúmplices, contra-colonizar, nomear o colonialista. Nomeie, renomeie. A gente vai reescrever o mundo. Eu não estou dizendo que o mundo é uma narrativa, eu não sou a favor do doar.
não é nessa perspectiva nem contra, não é sobre isso. Eu estou querendo dizer que a gente tem que nomear. Esse é um ponto. O outro ponto, do ponto de vista das políticas públicas, que é a questão do impacto, como o colega falou, a gente tem que pensar também como que esse conhecimento tem que se materializar numa discussão de políticas públicas que tenha sentido para a gestão. E aí a gente pensa justamente que a gestão de políticas públicas em interseccionalidade é importantíssima porque é uma ferramenta que nos permite falar com os beneficiários e as beneficiárias. A gente olha para quem está na ponta. Essas pessoas têm que estar junto. E aí, nesse sentido, quando você vai pensar para políticas, para quilombolas, você não pensa para quilombolas, você pensa com quilombolas. Entende? Aí tem a CONAC, que também, a Givânia também é do terceiro mês, também vai estar conosco. E nós vamos ter dentro do COPEN também o segundo encontro nacional quilombola. Então, gente, é uma potência tão grande que nós estamos fazendo. É material pra caramba para que a gente se reescreva e se valorize e entenda que a gente está agindo. Para de reagir à branquitude, deixe ela. Deixe ela, sério. E a gente falar sobre isso. Então, eu acho que é isso. Obrigada, eu agradeço muito e vou encerrando aqui. Então, acho que quando a gente está falando da permanência desse estudante, muitas vezes, a gente vai esbarrar exatamente nessas limitações que nós colocamos aqui. Quem tem bolsa, quem insere no mercado de trabalho, quem vai introjetar um modo de vida e projeto societário. É disso que a gente está falando, né? Você falou bastante aqui da branquitude. Então, é dessa estrutura... Não, você ficou brincando. Assim, é dessa estrutura que nós estamos falando. O que é pegar um estudante que, por exemplo, vai ter uma oferta de uma bolsa de $1.500 numa empresa X, em que ele morar na moradia estudantil e que ele vai poder ter uma vida mínima ou uma vida de classe média. Então, assim, como a gente estabelecer essa relação entre os condicionantes socioeconômicos de sobrevivência, de enfrentamento do racismo e, ao mesmo tempo, de apagamento da sua própria identidade. Eu acho que ele tem a relação direta com os quilombolas, com os indígenas, enfim, né, com os estudantes trans, asios, enfim, com todo esse grupo que a gente está falando da diversidade. Oi. Bom, eu também começo agradecendo, né, a oportunidade desse diálogo e sempre pouco tempo. Eu gosto de muita gente fica correndo para falar, prefiro menos, mas faz parte também do processo. Eu queria ouvir mais cada um, mas eu queria dizer que eu, falando da minha alegria, né, de estar aqui, agradecer, queria dizer assim, que a política, né, quer dizer, que a luta política do movimento negro, ela produziu transformações. Aquele artigo da Sueli Carneiro, de 2018, dizendo assim, olha, o movimento negro tinha uma tarefa histórica, que era denunciar o racismo lá na década de 70. Essa tarefa foi cumprida. Só que, como dizia o velho Hegel, para lembrar aqui da dialética, quando você supera uma contradição, surge outra. E a luta negra abriu, ela rasgou as relações raciais e agora surgiram novas tretas. Uma delas é que a gente entrou. E ainda não entrou como poderia, mas a gente entrou. Agora que a gente entrou, o que a gente encontra? A gente encontra a Universidade Branca, a gente encontra... E mais do que isso, né? A gente consegue entrar em massa no momento que a universidade está sendo precarizada, por outros fatores, mas também por isso, no momento em que o próprio social está sendo fragmentado pela internet, pelo neoliberalismo, tem um monte de coisa que não tem o nome preto no rótulo, mas que influencia diretamente as condições que o estudante negro ou o professor negro encontra quando chega. Né? Então, eu acho que essa dialética tem que ser pensada. Por um lado, tem uma maior presença negra que mudou para sempre a universidade, indígena. Nos lugares e programas onde tem estudantes negros, indígenas, quilombolas, a universidade ela acaba ela passa a ser questionada, são novas perguntas de pesquisa, são novas questões, e isso explica, nós estamos aqui em São Paulo, a greve. Quem acompanhou a última greve sabe que a grande questão da greve é o novo perfil de estudantes, né? Tanto do ponto de vista político, material, mas também do ponto de vista epistêmico. Você tem novas crises, novas tretas, né? Mas são tretas muito pesadas de serem vividas, porque o racismo torna a vida dessas pessoas, a nossa vida, muito difícil de ser vivida nesse espaço, né? Mas também essa entrada traz novas perguntas. Porque não é só a universidade que agora está menos branca, né?
você tem novas questões postas na própria relação racial do Brasil. Por exemplo, você tem uma dinâmica da identidade. Se antes, lá na década de 70, tinha que dizer que se juntar preto e pardo é negro porque o pardo não queria ser negro, hoje essa perspectiva concorre com outras, concorre com o hip hop, concorre com uma valorização da estética negra, que vai colocar o negro como positivo, concorre com lugares positivos para ser negro nas políticas de ação afirmativa, concorre com outros jogos de identidade, nem todo mundo concorda com essa classificação histórica, começa a propor outras classificações, como preto. Então tem uma disputa, que não é só de termo, que é de concepção, né? Então o que é o preto, o que é o pardo, como se coloca isso, como se politiza as diferenças dentro desse grupo, como politiza as diferenças dentro do grupo negro, sem fragmentar o grupo, e ao mesmo tempo você tem ressentimentos, você tem... por que cria a política as políticas de autoidentificação? Porque tinha fraude. Mas elas agora, toda política obriga você a generalizar regras que muitas vezes são equivocadas. Quem define, quem tem o poder de definir? Tem um monte de novas questões que vão demandar muito trabalho da gente para poder explicar isso, inclusive em termos científicos, já que o nosso papel é esse, para dar subsídio para a tomada de decisão. Agora, a política não é espaço do consenso apenas, ela é espaço do dissenso. Então, haverá disputas políticas a respeito do que é ser negro, do que é ser preto, do que é ser pardo, e ela é parte do jogo. Né? E aí eu acho que, por um lado, o nosso tema ele tem uma pegada moral, por outro lado, também é verdade que a moralização acadêmica do debate teórico pode ser uma armadilha também. Porque se eu digo aqui, e eu ouvi isso quando eu começo a fazer pós-graduação, o pós-colonial era um grande debate, grande novidade contra o colonialismo era o pós-colonial. Então, se você não era pós-colonial, você era um racista, um vacilão, um eurocêntrico, um otário, um arrombado. Só que depois veio os latino-americanos e falaram, não concordo com o pós-colonial, eu sou decolonial. Aí agora todo mundo vira decolonial. Tem um certo moralismo nas bandeiras políticas que a gente precisa entender ele academicamente para não tratar de forma moral, porque às vezes o que vem junto com o pós-colonial, ou o que vem junto com o decolonial, ou o que vem junto com o contra-colonial, vem propostas, vem referenciais teóricos, vem premissas, que às vezes um autor não concorda. E poder colocar isso na mesa, sem ser um arrombado, é fundamental. Poder entender que nós somos diversos, teoricamente, é fundamental. Inclusive, para a gente valorizar a nossa produção, é reconhecer que nós somos humanos e que humanos produzem teoria que divergem. Eu acho que uma tarefa que ainda não foi feita, tem muitos estudos sobre história do movimento negro, história do pensamento negro, eu acho que falta uma sociologia das epistemes negras. Elas não são iguais. Quando você tem os movimentos anticoloniais da década de 60, eles tinham um ponto de partida que a identidade é totalmente diferente do ponto de partida do pensamento, não é mais movimento. Pós-colonial, na década de 80 e 90, que o ponto de vista é a diferença. Só que quando o grupo decolonial surge, ele surge como uma crítica ao pós-colonial, propondo a identidade de novo, mas agora latino-americana. Quando vem o contra-colonial, o mesmo pessoal olha e fala assim, mas esse debate não serve para mim de novo. Não dá para tratar esse debate de forma moral. Quem não for contra-colonial é um otário. Quem não for decolonial é um otário. Você tem propostas teóricas e cada uma traz compromissos teóricos junto. Que pode ser que a Adélia Gonzalez... Ou eu transformo a Adélia Gonzalez como os decoloniais fizeram, né? Os decoloniais, todo mundo é decolonial, é uma forma. Mas eu acho uma forma academicamente frágil. Que deixa muita gente numa sinuca de bico teórica. Porque eu preciso transformar todo mundo naquela que eu estou dizendo que é a única, ou eu reconheço que tem diferentes pontos de partida. Se a gente pega a Lisa Walker, é diferente da Bell Hooks. A não ser que a gente não estude o feminismo negro, por exemplo. Assim como o mulherismo africana propõe uma alternativa ao feminismo negro. Então, eu acho que uma tarefa que a gente tem de sistematizar para deixar o aluno tranquilo. Porque eu vejo os alunos sofrendo, os estudantes que chegam no mestrado, no doutorado, tendo que dar conta, às vezes, sem ter esse repertório à disposição, porque chegam na universidade branca, mas, às vezes, tendo que se posicionar dentro daquilo que o professor está oferecendo como se fosse a única saída, e, às vezes, ele está falando de um campo teórico que é diverso, que tem múltiplas abordagens em disputa e em negociação. E eu acho que a organização tem que ser pensada, as epistemes têm que ser pensadas desse ponto de vista. Porque isso,
acho que deixa a gente mais leve para reconhecer a diversidade e para dialogar com o diferente também, sabendo que é diferente. Eu não preciso transformar o Darcy Ribeiro ou a Adélia Gonzalez em decolonial para reconhecer que o decolonial foi uma grande contribuição acadêmica, mas não é a única, e é uma contribuição que traz outras contradições que vão tentar ser superadas por outras teorias. E não tem só essas, né? Tem várias outras teorias, e eu suspeito que todo negro tem que ser de alguma dessas três, ou anticolonial, ou decolonial, mas ele tem um negro marxista, e que produza pensamento muito mais radical do que alguém que usa esses termos. Se a gente lê Walter Rodney, se a gente lê Matthew Williams, por exemplo, pode ter um negro Foucaultiano, como o Mbembe, que apesar de romper, produz teoria e não é pós-colonial. O Mbembe também fala, né? Só quem não me deu me chama de pós-colonial. Não é pós-colonial, não é decolonial. Ele propõe outra coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar esse peso das nossas costas, esse peso moral, religioso, para pensar a produção de conhecimento como diversa, porque isso talvez favoreça o pensamento crítico. A gente precisa se criticar. O Fanon dizia que a melhor crítica é com aquela teoria que a gente concorda com ela, aquela teoria que a gente aposta nela. Essa precisa ser criticada. E às vezes eu sinto que a gente só se permite criticar o branco. Mas às vezes a gente pega um preto que está falando a mesma coisa que o branco, mas é um preto falando, porque a gente não lê o branco, porque não dá tempo de ler tudo, mas também porque também tem uma armadilha aqui, né? De, bom, então eu não posso atuar com a arma da Casa Grande, com a ferramenta da Casa Grande, então eu não vou ler os brancos. E aí também a gente fica frágil no rolê. Eu acho que tem um desafio, que é o desafio da mantiga da capoeira de Angola, que permite dançar com isso sem ser sugado por isso, né? Mas eu acho que tem que reconhecer que tem disputas e tem trânsitos no debate da identidade, tem trânsitos postos que abrem novas questões. Uma delas é a armadilha do universal, singular, particular, que o Jones colocou. Uma das armadilhas que o Fanon vai alertar é que quando se fala em universal é sempre o branco. Então o que o preto faz para se revelar contra isso? Ele fala, então foda-se o universal, eu só quero só a minha experiência. E deixa o universal para o branco. Aí você tem, de 200 trabalhos, 199 é a gente falando da nossa experiência, enquanto o branco está falando de tecnologia, o branco está falando de saúde, o branco está definindo o que é o tal universal, e a gente só fala da nossa experiência. Óbvio, por que a gente faz isso? Porque a nossa experiência é invisibilizada, então temos que falar da nossa experiência. Mas a gente também tem que disputar os termos do que é universal, porque ele que, muitas vezes é isso que se define para o universal que vai definir o critério da política pública, que vai definir o critério da verdade, o critério da organização social, o critério do que é esquerda, do que é direita. Então a gente tem que disputar o universal, não só denunciar o eurocentrismo, e muito menos deixar o universal para o branco. Né? Agora, do Fanon, lembra muito o nosso drama, o nosso negro drama. O Fanon é um imigrante martinicano estudando na França, que vive racismo, que é perseguido pela polícia, que está sozinho na universidade, e que decide fazer um TCC, não foi um mestrado, um TCC, da graduação de psiquiatria, onde ele escreve o PND na Máscara Branca como TCC, e o TCC recusado. Né? Então, você tem sim um processo de solidão, porque ele não encontra eco na academia. Isso se repete até hoje. Né? Então, um estudante negro, ou ele acha professor negro, e os professores negros são todos sobrecarregados, adoecendo, para dar conta de um monte de gente, ou ele pega um branco que fala assim, ó, não vou te atrapalhar, eu vou aprender com você. E aí o estudante negro fica sozinho para fazer toda a parte teórica que ele deveria contar com apoio. Não só um apoio metodológico, um apoio teórico. Mas ele, muitas vezes, na maioria das vezes, o professor branco não vai conseguir oferecer ajuda. E aí esse estudante, ou ele vai frágil com as bancas, também acontece. Ou ele adoece, ou ele vai ter que assumir o peso de ser autodidata, de fazer o trabalho dele de estudante, do orientador. Mas qual é a causa disso? É um racismo institucional, que ainda não lembro os números da professora, mas que ainda tem muito pouca gente capaz de orientar nesses temas que a gente tem trazido. E isso se reflete tanto no sofrimento do estudante, como no sofrimento dos professores. Daria um filme, se a gente fosse aqui falar para vocês, da solidão do professor, da professora negra, em relação à dificuldade de ter que dar com coisas que você não vai dar conta, mas você não pode deixar a pessoa ali, porque senão você sabe que ela vai quebrar, e ao mesmo tempo você não pode só seguir para dar conta das todas as
outras tarefas, porque o racismo institucional coloca só você no departamento. Não tem só um estudante quilombola, que é o preto ou quilombola do pesquisador. Tem também o professor negro, que às vezes é o único negro daquele departamento, daquele programa, e que tem que carregar toda uma ausência de política pública nas costas. Né? Então, acho que isso coloca algumas questões para a gente pensar em relação aos próximos passos das lutas por ações afirmativas. Né? Porque uma questão que o movimento negro colocou é a questão da permanência. Permanência implica políticas complexas que vão desde questões financeiras, objetivas, de condições de moradia e etc., mas até questões epistêmicas. Pensar a disputa epistêmica é também pensar uma política de permanência. Mas tem um outro nível que a gente ainda avançou um pouco, que é pensar o que as professoras trouxeram, né? Como que a gente lida com a ação afirmativa na docência? Aí o buraco fica mais complexo, porque tem várias barreiras que nos blindam, né? E aí eu volto para o final para terminar aqui, né? Quando falamos disso, que tem uma armadilha entre o universal e o particular, é que o racismo faz com que o branco só apareça como universal, o preto só como particular, o preto se especializa no preto e muitas vezes não disputa os termos que são universais, mas que também influenciam o preto, porque se a universidade está sendo precarizada agora, que a população negra entrou, então lutar pela universidade também é uma luta negra, ainda que não tenha o nome negro no rótulo. Se a gente tem um neoliberalismo que tem precarizado o trabalho, impulsionado a universidade a um produtivismo, se posicionar, tomar partido das disputas em relação ao produtivismo, em relação à universidade, em relação ao capitalismo, é uma tarefa antirracista fundamental, que a gente tem deixado para os brancos, porque a gente caiu nesse ponto do particular universal, de que o universal é do branco, e aí coisas que influenciam diretamente a vida dos pretos, que vai deixar os pretos na língua, são coisas que às vezes a gente não discute, a gente não consegue, não tem branco aqui, a gente tem que criticar, mas a gente também não consegue juntar preto das universidades para alguns debates que não são pretos no rótulo. Isso a gente precisa dizer para nós mesmos, porque estamos sobrecarregados, porque estamos adoecidos, mas também porque a gente acreditou, e basta a gente falar da gente, que todas as coisas não serão acrescentadas. Eu acho que tem uma armadilha aí, que a gente precisa dar conta. Agora, como dar conta sem ter mais uma tarefa, sem adoecer, eu acho que sem estar vinculado à nossa quebrada, à nossa comunidade, sem jogar capoeira com a universidade, porque ela não é tudo isso, mas ela é importante, sem, de alguma forma, ter espaço para voltar, fica muito mais difícil. E aí eu acho que é fundamental trazer para dentro os nossos legados ancestrais como forma como repertório humano que nos permita atravessar esse período, não só a universidade, esse período que é o período de quem está abrindo o mato no facão, né? Mas que está fazendo história. Nós estamos fazendo história e carregando o peso disso, né? Mas eu acho que em alguns momentos a gente acaba sendo arrastado pelas armadilhas que o sistema coloca. Agradeço mais uma vez e fico à disposição. Você deu aula na universidade aqui na Zona Leste. Você deve ter percebido, João, a mudança que teve dos nossos alunos das universidades, de 2001 a 2005. Houve um processo de evangelização na Zona Leste, assim, assustador, do ponto de vista dos alunos que nós recebíamos. Tinha uma situação que você não podia falar de determinados temas em sala de aula, eram universidades particulares que eu trabalhei nesse período, final dos anos 90 e início dos anos 2000, e era muito difícil você lidar com isso. Então, você tinha um aluno com um perfil específico da periferia, da quebrada, ferrado, não era o garoto de classe média e tal. Então, a gente não sabe como entra. Uma das falácias que eu acho que a gente tem é essa ideia de que a universidade ela é um espaço de esquerda, progressista. Eu acho que não tem nada mais luminoso do que isso. Em especial quando você pega a associação que é entre a prática e o conceito, a ideia. A quantidade, por exemplo, de processos que estão surgindo nas instituições por assédio moral, assédio sexual, brutalidade, violência cometida por professores, é assustador. Essa ideia de que a gente de esquerda e tal, é uma falácia monstruosa. Mas o que me interessa é o seguinte, como entra? Quem são essas pessoas que entram? Isso me interessa bastante, por várias razões. A minha filha ela é professora em São Paulo, está em sala de aula direto, todo momento, tal, e estuda e pesquisa. Ela tem detectado uma coisa muito interessante, ela estava no fundão da Zona Leste, detectaram uma coisa muito interessante, que é a mudança de comportamento
comportamento dos estudantes em relação às mulheres. Essa ideia do Red Pill não está apenas na relação teórica conceitual. O comportamento dos meninos em sala de aula, com professoras, com assistentes, com faxineiras, com alunas, é assustador. Ela está envolvida em projetos que tem discutido isso, mas é muito diferente do que se imaginava. O cara da quebrada também. Tem um amigo meu que é diretor de uma escola aqui da Zona Leste, e ele fez um trabalho junto com os demais professores. Eles pegaram uma área grande e começaram a perceber como é que esses alunos entravam no primeiro ciclo e no segundo ciclo. Então, no primeiro ciclo, você tinha mais meninos que meninas. No segundo ciclo, mais meninos que meninos. A ideia fundamental é que eles eram amigos de família, então serve para trabalhar. Eles foram estudar, dar com esse trabalho, fazer esse estudo, esse debate. Eles viram, não, os moleques estavam morrendo. Os moleques não entravam no segundo porque eles estavam morrendo. E é uma área barra pesada da Zona Leste. Barra pesada. Então, quando a gente começa a observar isso, tem outra necessidade que a gente também chegou a fazer, Débora, em determinados momentos. Nós pensamos o negócio assim, quem é um aluno de escola pública que chega na universidade nessa iniciação afirmativa? Então, assim, grande parte dos alunos é de ETEC, grande parte dos alunos de escola pública é de ETEC, e grande parte das melhores escolas do território. Então, não tem aluno da quebrada. Né? Você pega muito pouco aluno da quebrada, muito pouco. Então, dos levantamentos feitos, eu tendo a crer que a gente tem uma percepção que não corresponde à realidade. São alunos pretos, pagos da periferia, mas da periferia incluída. Em determinado momento, nós fazemos uma pergunta básica assim, para os meninos que ingressavam. Na sua comunidade tem esgoto tratado, tem coleta de lixo, tudo tinha. Então, não tem o cara que não tem esgoto tratado, que não tem água tratada, que não tem. E todos nós sabemos o impacto que isso tem na formação do aluno. Todos nós sabemos disso. Então, um dos mitos que acho que é importante a gente fazer o enfrentamento. Nós recebemos alunos, né, estamos recebendo alunos, pelo menos na minha experiência na universidade que eu trabalho, que não são da quebrada. São alunos das melhores escolas do território e muitos alunos de ETEC. Então, o que significa isso quando você vai discutir a formação desse aluno? Né? Como é que você lida com essa formação desse aluno? Num ambiente que não é de esquerda, não é progressista. Muitas vezes você tem um ambiente muito conservador na universidade. Muito. Se vocês pegam, bom, não vou entrar em detalhes, porque a gente tem greve aí, não quero entrar nessa discussão agora. Mas se você pega a formação política, muitas vezes na universidade, não corresponde a essa imagem que você tem. O que você, um exemplo, assim, que eu acho que valeria a pena a gente fazer um estudo sobre isso. Todos nós sabemos que a contratação nas universidades é abaixo daquilo que você tem necessidade com as disciplinas que você tem. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos a enorme quantidade de professores substitutos e conferencistas que nós temos. Nós controlamos essa atividade, eu sou gestor e eu controlo isso. Né? Às vezes, você encara quem está aqui como professor substituto na unidade, eu nunca vi o cara, eu não conheço o cara. Ele pô, você é joelho, tudo bom, vai para o prazer crescendo. Então, há uma dimensão que você também não discute, você não controla o que está sendo discutido em sala de aula, debatido em sala de aula, o que acontece em sala de aula. Então, por toda essa razão, parece que é importante que a gente comece a fazer a seguinte discussão. Para que eu saiba minimamente como ele sai, eu quero saber quem entra. Acho que valeria a pena, numa perspectiva como essa, fazer uma discussão mais ampla, como essa que nós estamos fazendo na Zona Leste, de um determinado momento, e depois a segunda direção não vão citar com continuidade ao trabalho. Mas eu acho que é importante que você consegue perceber minimamente o que está saindo. E não acho que a universidade tem essa função. Né? Eu tenho uma dificuldade de entender isso. Eu acho que nós podemos não pensar na neutralidade, mas nós precisamos tentar criar mecanismos para que o aluno possa entrar em contato com o que é de mais espetacular, mais sedutor, mais absolutamente encantador do conhecimento. Arriscar essa ideia do encantamento, em especial ao aluno negro, por várias razões, em especial ao aluno negro.
Nós tínhamos um projeto, coordenávamos um projeto chamado do Risco ao Rabisco, aqui na Vila Galvão. Tirar da sua situação de risco para rabiscar a sua cidadania. Por que Vila Galvão? Eu morei na Vila Mazé e ali, aquele pontilhão da Vila Galvão, teve uma chacina monstruosa lá, um determinado momento, então nós tínhamos que fazer isso. Nós tínhamos garotos na Câmara com a gente, meninos e meninos, e a experiência mais interessante que nós tivemos foram levados para passear na Avenida Paulista. Né? Foram na Avenida Paulista, andaram, tal, não sei o que, etc e tal. Quando nós voltamos, curtiu aí, cara, pô, tem lixeira na rua. Eles estão impressionados com lixeira na rua. Então você tem um tipo de aluno, que esse aluno está chegando na universidade. Eu não tenho localizado. Pode ser que a minha universidade ela não conseguiu ir lá e cavar no fundo, mas eu não tenho localizado. Dessa forma, eu acredito o seguinte: o fato dele estar lá já é um avanço civilizatório. Eu penso assim, cada vez que um aluno muito pobre, muito vulnerável entra na universidade, ele tem uma chance de sobreviver. Muitos de nós somos assim. Muitos de nós sobrevivemos porque estão na universidade. Eu não tenho dúvida disso. O que me interessa mais é o seguinte: como é que nós estamos propiciando para esse aluno possibilidade para que ele possa passar por uma ruptura epistêmica que permita a ele fazer escolhas importantes. Eu acho que a gente não faz sozinho isso na universidade. Eu não acredito que a universidade tenha condições de provocar nos alunos negros essa ruptura epistêmica na radicalidade necessária. Por isso é que eu acho que é fundamental, necessário, se aproximar do universo negro. Nós não faremos isso sozinhos. É uma ilusão, na minha opinião, ilusão imaginar que os alunos negros sairão formados de cidadania negra. É uma ilusão. Eles precisam estar com contato, não apenas com a capoeira de Angola, mas também regional. Precisa estar em contato com a vida concreta e real da população negra. E a partir dessa experiência, sintetizar coisas importantes, interessantes, fundamentais. Nós precisamos nos aproximar do movimento social negro, de pessoas que estão fazendo coisas importantes. Os Estados Unidos passaram por uma experiência em um determinado momento. Os panteras iam para a sala de aula, todas as pessoas iam para a sala de aula, para entender um pouco esse universo. Eu não acredito que a universidade sozinha seja capaz de fazer isso. Então, essas parcerias de quem está construindo a vida negra fora da universidade é importante. Se o menino vai, por exemplo, fazer Santo Tomás, não interessa, mas é importante ele passar um dia lá no terreiro, o que limpar aquilo, as pessoas veem o clamor da festa, Pô, trabalha pra caramba, festa de Oxóssi é um mês de preparação, Pô, é muito trampo. E acho legal essa experiência. Eu vi isso na capoeira, Nosso de capoeira, chamado Cativeiro, foi montado pelo mestre Miguel Preto, lamentavelmente morto no ano passado, em condições de doença mesmo e tal. Eu ficava encantado quando a gente trazia a molecada para fazer uma roda de capoeira. Mesmo quem não era. Eu ficava encantado com isso. Eu consolidei uma percepção de que é necessário, nós que estamos na universidade, aproximar esses nossos alunos dessa experiência real, concreta, e aproximar o movimento social do negro para nos ajudar a fazer isso. E aqui eu acho que tem uma coisa também que o velho Veiga, eu acho que tropeçou na ideia. Mas muitas vezes o singular e o particular é universal. Só não existe como universal porque as pessoas que estão do outro lado não têm competência de compreender isso. Por exemplo, um movimento chamado Jovem Negro Vivo é universal. O nível de encarceramento que nós estamos tendo no Brasil, de direitos humanos para essa população, é universal. Entretanto, a nossa classe média não consegue observar como sendo universal. E para isso é singular. Então, acho que nós temos um desafio muito grande e só seremos capazes, na minha opinião, de transpor esses desafios na medida que a gente se aproximar do universo real da população negra, concreta da população negra, perceber os problemas reais e concretos da população negra e aprender também com isso. Nós estamos fazendo experiência no nosso grupo de pesquisa, que é a autoetnografia. A Débora, que está ali, fez uma experiência boa de autoetnografia, muito legal, fez um trabalho de campo muito legal. Quando você pega as reputações que você faz nessa autoetnografia, você se percebe dentro desse processo que você construiu, não fora desse processo. E para nós é extremamente complexo isso, Você se vê dentro de um determinado relato. Eu acho um momento importante
juntou os jovens de Lei e Fé, alunos dele da antropologia, e obrigou-os a irem nas comunidades e entrevistar os velhos. Entrevistar os velhos. O que foi feito, o que aconteceu na Nigéria, o que mudou, o que transformou. Tá, os caras fizeram isso, fizeram várias rodas de conversa, produzindo um livro, e tem mais de 500 páginas. O que ele achou interessante nisso? Não é que os meninos foram levar como coisa da universidade. Então, a universidade aprendeu com a experiência dos velhos. Por exemplo, quando chegava uma petroleira que abria buraco atrás de petróleo, abria buraco atrás de minérios, para os velhos isso é uma coisa assustadora, né, monstruosa. Isso dá aos meninos, por exemplo, a necessidade da percepção de cuidar do meio ambiente. Olha que sacada isso. Eles aprenderam com a dor dos velhos que viram os caras profanarem seu território, uma coisa importante da necessidade que você tem de manter, né, o meio ambiente. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei a resposta do João, mas eu tendo a crer o seguinte: a despeito de qualquer coisa, quando a gente oferece para o aluno uma possibilidade de uma experiência civilizatória, a tendência lá do senso é ele ter um bloco que possa, pelo menos, assegurar a continuidade da sua vida. Eu acredito nisso. Né? Quero ver que essa pode ser a sacada mais interessante que nós podemos fazer. Eu agradeço ao convite, mais uma vez, participar desse evento. O primeiro, acho que também foi muito legal, muito importante, porque acho que ajudou a fazer algumas palestras legais. Recordo que nós fizemos uma reunião lá em São Carlos, e aí nós decidimos naquele momento que a gente tem que conversar com o presidente do CNPq. E olha como é legal esse negócio dos contatos. Né? O Olival Freire, ele é um cara que deu aula em São Paulo, na USP, nos anos 80, falando sobre física, que ele é um físico e tal, e um amigo nosso que é amigo do Orlando. Então, a partir desse canal, a gente chegou num debate que eu achei interessante, né? Porque a gente pode criar coisas ligadas a partir dessa perspectiva. Só foi possível que a gente se encontrou. A gente não se conhecia, a gente encontrou, a gente fez uma coisa legal. Eu agradeço ao convite, acho bastante interessante, mas eu sempre gosto de pensar que a gente ainda está molhando a ponta do dedão do grande mar de desafios que nós temos para superar o problema dessa percepção de tirar da população negra a percepção de ser humano. A coisa que eu mais gosto, acho que o conceito mais sério de racismo, também foi dado pelo Fanon, quando ele vai dizer o seguinte: eles tiveram a capacidade de interditar o reconhecimento da nossa humanidade. Então, a gente está muito longe desse processo de desinterdição para que a gente possa construir uma coisa importante. Na universidade, como disse o professor Milton Santos, prevalece a classe média não quer direito, ela quer privilégios. Então, nós estamos fazendo enfrentamento a privilégios cristalizados, difíceis de serem quebrados, e isso para nós é muito duro, muito complicado, e não conseguimos fazer isso sozinhos. Por isso, tem encontros importantes, e espero que a gente dê continuidade a eles de uma forma muito mais propositiva no futuro. Obrigado pelo convite, Beto, pelo convite do cidadão. Desculpa. A última coisa, quando eu reconheci esse grandão, foi em 1996, numa festa de Ogum. A gente faz uma festa de Ogum muito interessante no Ilhaxé e a Miabá, muito legal, muito interessante. Então ela chegou lá, e lá no pé de Ogum a gente fez um trato. Ou vamos caminhar juntos, coisas legais, por isso importante, tal, desde lá a gente está dando conhecer e sempre confirmando o trato que nós fizemos lá no pé. É isso, né? 35 anos do NEAB da UFSCar, de 26 a 30 de outubro. Todas as informações vocês vão achar nas redes do NEAB da UFSCar. Ele está falando uma coisa que eu não estou conseguindo ler. Simpósio, mini curso, não sei o que. Vejam lá. Mas está tudo aberto e todas as pessoas convidadas. Vai ser um momento importante para que a gente dê continuidade a tudo isso que a gente está fazendo aqui. Obrigada. Maravilha. Gente, rapidinho aqui. Obrigado mais uma vez ao professor Juarez Tadeu, professora Ana Cristina Juvenal, professora Débora Jetta e Davidson Faustino, professora Elisa Felice. Muito obrigado mais uma vez.